Uma das perguntas mais clássicas para desenvolvedor é: qual que é a sua stack? Quais tecnologias você trabalha? Quais linguagens de programação você trabalha? Isso é praticamente automático para a gente. Todo mundo tem na mente assim a stack de trabalhar. Eu trabalho com Python, Flask, faço back-end. Eu trabalho com front-end, uso React, uso, enfim, as tecnologias. Eu trabalho com infra, vou usar Terraform, AWS. Cada um tem a sua stack. Mas uma coisa que eu sinto que falta é perguntar por quê? Por que essa stack? Por que essa tecnologia? Como que foi o processo de decisão para isso? Eu entendo que muita gente, né, não consegue decidir a própria stack, né, porque simplesmente vem de cima para baixo. Mas hoje eu queria falar sobre isso, sobre o processo de decisão das tecnologias a serem utilizadas e como eu faço isso no dia a dia e na minha empresa. Algumas coisas que eu considero, algumas coisas que eu considero muito importante, algumas coisas proibitivas, como que eu faço a relação com o domínio do problema, o que a equipe impacta nisso. Enfim, queria falar um pouco desse processo e queria ouvir de vocês também. Quando você vai fazer um novo projeto, seja para você mesmo, seja para sua empresa, quando você tem essa liberdade, né? Pô, como que você escolhe a linguagem, a tecnologia que você vai usar, as frameworks, né? Ah, vou usar o que eu já uso? Ou vou tentar algo novo? Queria entender também como que vocês fazem esse processo. Para quem não me conhece, eu sou o Wayne, Dev do Desempenho, prazer, e eu produzo conteúdo de baixo nível aqui nas minhas redes. Também não esqueçam de colar lá no nosso canal do Discord, que o pessoal troca bastante ideia. Me seguir no Instagram e já virar membro do canal. Se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos e projetos exclusivos também. A gente fez um solver, a gente está desenvolvendo um solver de LBM e agora a gente vai começar um sistema operacional escrito em Zig para embarcados. Então, se você quer acompanhar esse projeto sendo desenvolvido, só virar membro. E queria dar um agradecimento especial aqui para os devs sêniores membros aqui, o Handlex, o André Placetti, Gustavo Mantovani e o Marcos Curten Michel, que estão aparecendo aí na tela para vocês. Muito obrigado, vocês ajudam demais o canal. E além, claro, um agradecimento especial a todos os outros membros e todos vocês que acompanham também. Mas agora, vamos pro vídeo. Então, bora começar. Antes de começar a falar as questões que eu considero, eu queria tentar definir, pelo menos por cima, o que eu considero a stack, né? Para a gente entrar num entendimento comum aqui. Quando eu falo stack, né? Aqui eu estou falando da stack de tecnologia que a gente vai utilizar para... Eu vou considerar o escopo de um projeto, tá? Não seria o escopo de uma empresa ou, enfim, de um standalone, mas o escopo de um projeto. E isso daqui vai envolver coisas como linguagens, ambiente de programação. Então, por exemplo, a Linux para Linux ou Windows para o CrowdStrike derrubar o meu sistema. O que você vai usar? Linguagem, ambiente, as frameworks que você vai trabalhar. Aqui, talvez estilos também, né? De programação, funcional ou funcional orientado a objetos. E também muito importante, né, o hardware, né? Isso aqui vai ser CPU, GPU. Então, eu considero assim que tudo isso vai entrar dentro da stack, né? Uns de uma maneira mais incisiva, né? Como, por exemplo, linguagem e frameworks, é geralmente o que a gente está mais acostumado, mas eu acho que ambiente, estilo e hardware também podem ser considerados dentro disso daí, dentro de uma stack. O processo de definição, então, de stack vai ser o processo de definição das linguagens que eu vou usar, dos frameworks que eu vou usar, de qual ambiente eu vou programar, do estilo de programação que eu vou ter, do hardware e de outras decisões tecnológicas aí que vão impactar no nosso desenvolvimento. E qual que é a primeira coisa que eu olho? E isso daqui, acho que sem dúvida nenhuma você tem que olhar e todo mundo tem que olhar quando vai escolher a stack, né, para desenvolvimento. De longe, são os requisitos. Você não desenvolve o seu projeto num vácuo. O seu projeto existe para resolver um problema, para proporcionar uma solução para algo.
Então, o que vai ser isso, o que vai dizer, né, o que é esse algo que você vai resolver são justamente os requisitos. Então, assim, a gente levantou lá que a solução tem que ser web. Tá bom, então a sua stack tem que ser uma stack web. Ou não, não precisa ser web, pode ser ali, pode ser CLI, pode ser um bash, pode ser um programa rodando de fundo. Daí, isso não necessariamente vai impactar na sua stack, né? Você não precisa forçadamente fazer ela web. Então, a primeira coisa, de longe, é você ver os seus requisitos e ver principalmente o que é, talvez proibitivo seja a palavra, mas tipo assim, sem cumprir aquele requisito, você não entrega o projeto de jeito nenhum. De jeito nenhum, não entrega o projeto. Por exemplo, web, né? Que eu comentei. Ou tem que rodar em GPU. Isso daqui tem que rodar em GPU por motivo X. Ou isso daqui vai rodar num Arduino. Isso daí é outro requisito que pode que com certeza vai afetar a stack que você vai utilizar. Então a primeira coisa é você elencar os requisitos principais e escolher stacks que cumpram esses requisitos no mínimo. No mínimo tem que cumprir isso. Isso daqui é o Hello World, o básico. Tendo como pressuposto, né, que você cumpre isso daqui, a gente já é muito mais livre e vira muito mais uma coisa opinativa o resto, né? Porque, supondo que eu cumpra os requisitos, né? Todo o resto é opcional. Enfim, se eu escolhi stack X, Y, Z, se todas elas cumprem os meus requisitos, todas elas resolvem o problema e vira, ao meu ver, né, vira muito mais de gosto e eficiência ali, né? O que você vai escolher. Então, a partir daqui, eu acho que vem muito mais a minha opinião da opinião de vocês e vocês são livres para discordar. Acho que a primeira coisa que eu utilizo é familiaridade. Ou familiaridade, experiência, como você quiser chamar, com a stack. Então, assim, se eu tenho um problema, se eu trabalho com Python, trabalho 5 anos com Python, tenho uma equipe que trabalha 5 anos com Python, eu posso resolver aquele problema com Python? Eu tendo a escolher Python do que Go ou JavaScript ou qualquer outra linguagem, qualquer outra tecnologia que também possa resolver o problema. Né? Mas como eu tenho eu e a minha equipe familiar com aquela stack, eu vou escolher ela. Então assim, eu tendo a escolher stacks que eu já trabalhei anteriormente. Isso daqui tem seus prós e seus contras, né? Porque você, assim, ter tudo em uma stack ou poucas variações dentro da stack não necessariamente é bom. Quer dizer que a sua equipe não precisa de um grande esforço ou de muito aprendizado para ir de um projeto para o outro. Isso é bom por um lado. E a parte ruim é que você tá basicamente totalmente dependente, né, daquela stack. Se der qualquer merda, ou se você precisar migrar, você tem que migrar tudo, né? E, enfim, os projetos dentre eles, né, também são diferentes entre si. E todos eles vão ter as desvantagens, né, que essa stack tem. Para dar um exemplo de outra abordagem, né, com relação a isso, seria, ao invés de eu escolher familiaridade, eu ver o que o mercado está fazendo, por exemplo. E ao invés disso, ver assim, esse problema aqui, ele geralmente utiliza stack X aqui. Geralmente vai ser JavaScript, React, Node, enfim. E eu vou para aquela lá, eu trabalho com Python, mas pô, isso aqui o pessoal faz em JavaScript, então deixa eu fazer isso aqui em JavaScript também. Isso daí é outra abordagem. Eu prefiro a da familiaridade com relação a isso. Um outro parâmetro que eu utilizo e que não só para escolha das tecnologias, mas também para o desenvolvimento e para o projeto como um todo, né? Para a profissão como um todo que eu tento utilizar é simplicidade. Então, assim, eu quero uma stack que seja simples, em que eu não tenha tantas frameworks, que eu não tenha que fazer tantas integrações, que meu processo de build seja tranquilo, que meu processo de deploy seja tranquilo, meu processo de desenvolvimento seja tranquilo, não tenha que
mexer com várias linguagens, várias frameworks diferentes, fazer essas integrações entre elas. Então, eu tento... Como eu uso isso de métrica, né? Eu tendo a falar que menos é mais, né? Então, menor o número de frameworks, menor o número de linguagens, menor o número de hardwares, número de integrações, melhor. Isso é que eu consigo pensar para traduzir essa questão do simples, né? Acho que uma abordagem contrária seria semelhante à questão da familiaridade, né? Então, um exemplo que eu consigo pensar aqui, e que é bem, bem bom, é o talvez de microserviços. Porque eu acho que microserviços nesse sentido é um anti-padrão, anti-pattern. Porque não é simples a integração, não é simples os testes, não é simples os deploys. Escala, é só adicionar alguma coisa que, enfim, chamar as rotas. Pode até ser, mas nesse sentido eu acho que ele traz uma complexidade em um outro nível, tipo a nível de observabilidade, sabe? Então, é um contra-exemplo, né, dessa questão de simplicidade que eu consigo pensar. Um monolito, para mim, é muito mais simples, muito mais fácil de desenvolver. A outra coisa aqui, acho que quem trabalha em empresa pequena vai se relacionar muito bem é esforço de manutenção. Para deixar claro, eu tenho uma empresa, né, que, enfim, a gente tem 6 funcionários, e sendo que 2 deles são devs. Então eu não consigo... O nosso tempo é muito limitado, a gente não consegue manter todos os projetos, a gente tem que fazer e meio que deixar ali. O esforço de manutenção que a gente tem e de melhoria, ele tem que ser focado para alguns pontos específicos, né? Se a gente ficar desenvolvendo vários projetos, a gente não vai conseguir manter todos eles. E, enfim, acho que bastante gente que trabalha principalmente em empresa pequena vai sentir isso. Tem um serviço lá que foi desenvolvido há 5 anos atrás e agora é meio que só bug fix. O cara saiu da empresa, ninguém mais dá manutenção no negócio, ninguém melhora o código. A gente migrou aqui de servidor, mas esse daqui ficou no servidor antigo porque ninguém sabe migrar. Enfim, esse esforço de manutenção. Então, uma coisa que para mim é extremamente importante nessas tomadas de decisões, né, é eu ter uma manutenção de baixo esforço, eu vou chamar. Eu vou colocar um baixo esforço de manutenção. E o que isso quer dizer? Quer dizer assim, que se pedirem uma feature para mim, eu vou lá, consigo desenvolver, eu pego o código que eu não olho faz 6 meses, coloco um negócio lá no meio e falo, fechou, maravilha, os testes estão passando, tá tudo rodando e tá aqui a nova versão. Como isso se traduz na decisão da stack, eu acho que vem dessas questões aqui, né? De familiaridade e simplicidade. Acabam sendo um dos motivos também, acabam, na verdade, ajudando, né, essa questão de manutenção. Então é relativamente simples. Além disso, né, quando eu estou desenvolvendo um projeto, né, eu vou prestar mais atenção em documentação, eu vou prestar mais atenção, né, em como eu deixo o próprio código para eu conseguir, enfim, daqui a um tempo entrar, entender como ele está estruturado e mudar o pouco que eu preciso mudar. As ferramentas também de build e deploy relativamente simples, bem documentadas. Acho que essa baixa manutenção, né? E essas 3 aqui são as principais coisas, né, que eu considero quando eu tô escolhendo o stack. Vou falar algumas agora que eu não considero ou não ligo, né? Uma é a tal da maturidade. Eita, caramba. A maturidade da linguagem, da framework, enfim, do que for. Eu sinto que isso é mais utilizado como meio que desculpa, sabe? Para não mexer na stack. Então, pô, não vou, ou vou utilizar o que todo mundo tá usando, sabe? Porque se todo mundo tá usando é o que tá correto. Não vou utilizar essa framework porque ela começou a ser desenvolvida 1 ano atrás. Enfim, para mim isso não é uma questão, sabe?
Não é uma questão. Se a framework resolve meus problemas, mil maravilhas. Novamente, tudo isso que eu tô falando é presumindo que eu cumpro os requisitos, tá? Presumindo que eu cumpro os requisitos, tudo é possível. Tudo é opinião. Então, a maturidade, para mim, não é uma questão. Também, uma coisa que eu já falei, né? Que é a questão do que, pô, o que que o mercado, o que que é o status quo, né? O que que é o status quo para resolver esse problema aqui? Muita gente vai pelo caminho, igual eu comentei aqui, né, da familiaridade, vai pelo que o mercado utiliza. Para mim é um fator, assim, eu ouço, é claro, eu vejo, mas não é um fator determinante para eu escolher o que eu vou utilizar ou não. Inclusive, acho que a maior parte do que a gente faz na empresa, tipo, meio que não é comum no mercado. Mas não quer dizer que isso seja ruim, seja pior ou melhor, quer dizer, só que não tem no mercado, não é tão comum, só isso. Então, o status quo do desenvolvimento, né, seja desenvolvimento web, seja desenvolvimento CLI, TUI, simulação, o que for, a gente não necessariamente segue o que é status quo. E o último fator aqui que eu esqueci de falar, que não é... Enfim, dos que eu não utilizo, os que eu não considero, acho que principalmente maturidade e status quo, mas um que eu utilizo que eu esqueci de falar, principalmente se tratando de aplicações, digamos assim, críticas, seria capacidade de baixo nível. Capacidade de ir para C, vamos chamar dessa maneira, né? De ir para C. Se eu precisar, eu consigo ir para C? Consigo. Então, massa. Boa parte das nossas aplicações são sensíveis a desempenho. Então, para esse tipo de aplicação, né? Esse fator acaba se tornando bem importante. Boa parte das aplicações também isso não é relevante, então isso acaba saindo, sabe? Então, se tratando de desempenho, né? É meio que isso daqui que a gente utiliza como medida. Não precisa ser necessariamente em C, C++, Zig, Rust, mas se eu tiver a capacidade de ir para uma linguagem dessa, massa. Agora eu quero falar alguns exemplos de stacks que a gente tem dentro da empresa. A primeira, enfim, como tudo isso afetou, né, essas escolhas. A primeira é o nosso solver, que é um simulador de CFD e que a gente faz os nossos atendimentos, né, utilizando ele. Então, se você vier no portfólio, né, da minha empresa, por exemplo, a gente tem vários resultados, várias simulações. O simulador ele basicamente vai simular o vento num túnel de vento aqui. Aqui está o domínio, aqui, enfim, a entrada, os obstáculos aqui embaixo, aqui o refino do domínio, os resultados. Então é basicamente o software que faz todos esses cálculos aqui por trás dos panos, né? Esse é o nosso solver. Então tem simulação de prédio, simulação de terreno, enfim. É bem massa fazer isso, é bem massa. Isso daqui é da área de CFD, é uma área assim, que tradicionalmente o que você vai... Vamos voltar aqui, né, pro tablet. Tradicionalmente, o que você vai utilizar? Você vai utilizar C++ e, tipo, dentro de C++, né, você vai usar CUDA, você vai usar Boost, você vai usar bibliotecas para interagir, né, com a aceleração da aplicação, ou PMP também. Quem trabalha aí com paralelização, acho que manja dessas questões. Mas você vai utilizar geralmente isso daqui. Essa é a stack comum se tratando de softwares. Mas o que a gente faz lá na nossa empresa? A gente usa como base, a gente se inspirou, né, na verdade, num solver que é o Sailfish. É uma publicação lá de 2013, enfim, o cara já não dá manutenção, mas é esse solver aqui. E o nosso setup é Python. A gente utiliza Python para setup da simulação. A gente gera código em C. Gera C a partir de templates, né? Então, por exemplo, igual no Django, né? Ou
outras frameworks que você gera HTML. No caso, a gente gera código em C. A gente compila esse código e roda ele, né? E usa ele para runtime. E esse código vira o nosso runtime. Então você pode pensar, pô, mas esse é um negócio complexo, né? Pô, tu não queria uma stack que fosse simples? Sim, eu queria uma stack que fosse simples. E eu considero o desenvolvimento disso daqui mais sim, no final do dia, né, mais simples do que eu usar C++, CUDA, Boost ou PNP. O Python aqui, ele me dá uma liberdade muito grande para desenvolvimento e para como eu quero fazer as coisas, como eu quero interagir, uma facilidade de iteração, né? Porque também, né, muito importante para essa aplicação, né? A gente precisa iterar muito, a gente precisa fazer muitos testes, a gente precisa mudar a arquitetura interna do solver, né? Testes, né? Adicionar capacidades de uma maneira fácil, testar capacidades. Aqui a gente consegue aproveitar de coisas também como álgebra simbólica do Python, SymPy, enfim, para quem estiver interessado, é uma biblioteca de álgebra simbólica. Você consegue fazer continha com símbolo, tipo assim, x mais y, e daí eu consigo gerar o código de C de x mais y, só que na verdade é uma conta gigante, são tipo assim, 50 contas gigantes que eu tenho que fazer, e que se fosse em C ou C++, eu provavelmente teria que escrever na mão, ou fazer algum código que magicamente fosse otimizado para mim, né? E essa foi uma das escolhas mais acertadas, sinceramente, do desenvolvimento da empresa. De longe, assim, essa foi uma das escolhas mais acertadas. A gente antigamente desenvolvia em C++, e toda dor de cabeça era pouca. E depois que a gente migrou quando a gente começou o desenvolvimento da Desolver usando Python, usando a arquitetura do Sailfish, melhorou demais. Então, essa é uma das melhores decisões, eu sinto, que eu já tomei na empresa. Mas esse daqui é um nicho, né? Pô, acho que poucos de vocês trabalham com Solver, trabalham fazendo isso. Vamos tentar falar de uma coisa mais genérica. Junto disso daqui, né? Junto do nosso Solver, o nosso simulador, a gente começou a desenvolver um gerenciador de simulações. E isso daqui tomou um bom tempo, um bom esforço. E tiveram vários retrabalhos nele. A primeira arquitetura dele começou com um worker, que é o que roda a simulação. Aí você conversava com o manager. Na verdade, aqui você tinha uma fila, né? Você tinha uma fila de mensagens que você conversava com o manager que gerenciava essas simulações. E a gente tinha também um aplicativo em React para fazer visualizações e interações com tudo isso, né? Aqui se conversava, né, por REST mesmo. E assim, basicamente era péssimo. Por quê? Porque eu não tinha familiaridade com React aqui. A minha manutenção que eu conseguia dar aqui, como em paralelo eu estava desenvolvendo o solver, era baixa. E sempre estava faltando features e era difícil de colocar, porque eu tinha que atualizar aqui o front-end, eu tinha que atualizar o back-end e algumas vezes eu tinha que atualizar até o worker. Além disso, a observabilidade disso aqui era horrível, porque tinha esse servidor aqui de filas que sempre dava pau e eu não sabia por quê, porque eu também não tinha familiaridade com filas, né? Então tudo isso é uma grande skill issue, né, minha, e que acabava que o pessoal não usava, sabe? Tipo, simplesmente não usava, gerenciava na mão porque dava muito pau, dava uns erros. Hoje, a gente chegou num estágio, né, em que a gente mantém o worker e o manager. Essa fila aqui acabou virando um arquivo. Isso daqui que eram 2 computadores diferentes, né? Eu tinha um servidor aqui. E outros, vou chamar aqui, ó, eu tinha esse S1 aqui e o S2 aqui.
A gente hoje roda no mesmo servidor. Então, o mesmo servidor tem o Manager e Worker. E a gente tem a TUI agora. Hoje a gente usa uma Terminal User Interface para fazer esse gerenciamento das simulações e interação, né? Por meio aqui do Manager dela. Tem que virar o arquivo. E a TUI também, né? Roda no mesmo servidor. Além disso, né? Para rodar isso efetivamente, a gente acaba usando uns LJ. Para quem é mais de Linux, aí, né, é um Tmux. É um negócio que você gerencia a tela e a gente tem uns LJ que spawna tudo de uma vez e abre um novo processo na porta que a gente quiser, com as GPUs que a gente quiser. Enfim. E isso facilitou muito. Hoje é bem mais fácil o processo de manutenção, porque basicamente é tudo Python. Tudo isso aqui Python, é tudo no mesmo computador, eu consigo testar tudo local, não preciso disparar vários serviços, ou enfim, upar um Docker, que seja. Não preciso de nada disso. É mais limitado, não tem todas as capacidades. Por exemplo, se eu quiser abrir mais um worker, né, eu vou ter que fazer essa fila aqui. Quer dizer, se eu quiser usar mais de um servidor, tipo, que se fosse um servidor e o worker fosse em outro, os sistemas de fila aqui, né, teria que ser um RabbitMQ da vida, ou coisa do tipo. Mas esse estágio como tá, resolve o nosso problema e serve muito bem para nossa realidade. Então, sim, maravilha. Um último exemplo que acho que não sei se entra tanto, né, nessa questão de stack, mas é como que a gente faz a nossa infra. E hoje a gente usa a gente usa basicamente Terraform. É o Terraform e Bash, mais Bash. É isso. Então assim, quero criar um servidor. Ah, tá, roda um Terraform Apply. Lá, já tem o negócio feito, roda um Terraform Apply. Terminei de usar o servidor, roda um Destroy. Os bashes. Ah, preciso montar um disco. Tá bom, vai lá e monta o disco. E a gente usa bastante o EC2 também, né, da AWS, que é basicamente uma máquina crua, né? Ao invés de usar um ECS da vida, que seria a questão do Docker, né? Porque EC2, por que não automatizar? Porque, assim, pra gente é muito mais fácil operar com EC2, porque é como a gente opera no local, a gente opera na nuvem. Boa parte dos nossos serviços é on demand, então a gente liga lá automático, desliga automático, o log tá local, usa, enfim, S3 para armazenamento e todas essas questões que já estão configuradas, né, já foram configuradas no Terraform. E antes de usar o Terraform para fazer a nossa infra, a gente fazia ele por interface, né? Então entrava lá no nosso IaaS, nosso provedor de infra, e fazia na mão. Não era uma experiência muito legal. E quando precisava ligar ou desligar as GPUs, dava bastante problema. Quer dizer, dava bastante problema não. Era extremamente chato. Enfim, alerta configurado. Mas essa questão aqui, né? Aí ficou... Como que ficou, né? Ficou uma baixa manutenção. A manutenção disso daqui é simples. Chegou no estágio que até os engenheiros mesmo conseguem dar manutenção para isso. Além disso, acho que tem outro ponto aqui, né? E ficou, ao meu ver, ficou simples. Ficou simples. A gente divide em pastas lá. Tem pastas diferentes para diferentes coisas. Tem os templates. Se quiser criar uma coisa nova, você pega o template que já existe e cria. Então, bem tranquilo, sabe? Bem tranquilo de fazer. Um contraponto dessa questão da infra, né, seria fazer, tipo assim, um negócio totalmente automatizado, sabe? Ah, tem um alerta que dispara aqui quando tá menos CPU, desliga. Sei lá. O Ansible também entra aqui, né? Mas usar um ECS, usar Lambda também para disparar serviço. Pô, eu coloco o negócio numa fila, ele dispara o Lambda, começa uma simulação, aí quando termina a simulação, desliga, automático, já upa para nuvem, tal. Cara, tipo, isso é uma complexidade que a gente falou, cara, quanto que vocês vão economizar de tempo com isso? 5 minutos no espaço de 10 minutos no espaço de 20 horas? Tá bom, então não vamos fazer porque é um esforço muito grande. A manutenção vai ser mais alta, para debugar vai ser mais chato. Enfim, então pronto. Vamos manter simples, vamos manter um EC2 com S3 e é isso. E a gente usa o ECS só para o que realmente precisa.
E aqui eu falei principalmente dos projetos que tem da empresa. Para questão pessoal, eu geralmente não ligo para pouco disso. Quer dizer, eu ligo para pouco disso, porque eu geralmente vou fazer alguma exploração ou, enfim, né? Não é nada, digamos assim, que vá valer dinheiro se der errado, né? Se der errado, a empresa vai pro saco. Não. Então, pro pessoal, eu sou menos rígido, eu tento fazer mais experimentação. Se eu quero adicionar alguma coisa na empresa, eu geralmente testo com o pessoal. Na empresa, eu esqueci de falar, né? Mas, por exemplo, quero testar uma nova tecnologia, né? Geralmente a gente usa standalone para isso. Então, a gente tem, por exemplo, um standalone em Rust, que é uma aplicação lá que ela funciona sozinha, ela é contida dentro dela e ela é em Rust. Queria fazer para ver como que é Rust, como que seria a questão de desenvolvimento. O pessoal da empresa também era curioso. E fiz esse standalone. Massa, tá lá feito, tá? Tipo assim, fiz há um ano atrás. Não precisou mais dar manutenção. Então, tudo bem, continua lá. Se precisar melhorar algum dia, eu volto. Mas é isso, galera. Queria ouvir de vocês o que vocês acham dessas questões. Pô, foi genérico demais. Falou nada com nada. Isso daí não é. Todo mundo usa isso. Tipo, não tem significado nenhum. Pode ser também, você pode ter essa opinião. Ou não, pô, eu não considero isso. Eu vou pelo que o mercado faz. Eu discordo disso daí. Enfim, mandem nos comentários o que vocês pensam. E valeu, galera. Novamente, tem o projeto de sistemas operacionais em Zig. Já virem membros aí para acompanhar. Já deve sair nessa semana o primeiro vídeo. Muito obrigado aos membros. Um obrigado especial aos membros Dev Senior. E tchau, obrigado.